Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por estarem nos assistindo. Como amanhã é um feriado, nós resolvemos não fazer os livros de nossa vida. Nós antecipamos, que devia ser um pouquinho depois, uma sessão do Memória Viva. Memória Viva é um programa que temos aqui na coordenação esse ano, surgiu esse ano aqui na coordenação de Literatura e Humanidades da Secretaria de Cultura, com todo o apoio do nosso secretário Gunter Ax, que é um historiador, no sentido de evocar, lembrar, seja nostalgicamente, seja criticamente, eventos, né, que esteja de alguma forma se cumprindo aí um ciclo de 50, 100 anos, né? Já temos vários deles marcados e Baudelaire não podia faltar. Baudelaire que estaria, como gostam de dizer, né? Assim, não, se fosse vivo teria 180 anos. Bom, ninguém vive com essa idade. Se fosse vivo estaria com 200 anos, nascido em 1821, e se convertendo num poeta icônico, né? Um poeta importantíssimo na história da poesia, né? Da história da poesia mundial. E é impossível, né, de alguma forma, a gente olhar para a literatura do século XIX, olhar para esse conceito que temos, né, meditar sobre esse conceito que temos de modernidade, sem nos referirmos a essa figura que eu conversava há pouco com o Rodrigo, teve uma vida tão curta. Teremos algumas imagens aqui. O nosso programa hoje está um pouco. Talvez não tenha a qualidade técnica desejável, porque estamos fazendo modo telefone, porque o nosso cameraman, o nosso responsável técnico, a internet caiu, ele tem uma internet poderosa, mas caiu, e ele está nos gravando por telefone, com todos os problemas que isso possa ocasionar. Teremos no transcurso umas imagens lindas que a nossa querida Graça Craide, que é uma desenhista de primeira, uma artista de primeira, de renome em Porto Alegre, né? Uma retratista magnífica, fez, já começando aí com esse Charles Baudelaire, aí já na fase, acho que já adulta, já quase, mas a sua vida... Quantos anos ele viveu, Rodrigo de Lemos? Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Obrigado Tudo bem. pelo convite para discutir nessa noite Sim. a obra Eu e não a fiz vida tua do nosso. apresentação ainda, mas vou fazer, viu? Tá. Sim, Do mas Charles quando. Baudelaire. Ele É, viveu entre 1821 e 1867. Então morreu jovem, como só ia acontecer entre os poetas. De uma 46 anos, é isso? Isso mesmo. Os poetas 46 malditos que anos, não né? envelheciam. Aqui no Brasil, então, era catastrófica, né? A presença da morte, a Terrível. obsessão pela morte. Aqui no Brasil, eu me dei conta que dos poetas assim mais conhecidos do romantismo, o que mais viveu foi o Bernardo Guimarães, com 40, 50 anos. Aí depois veio o Gonçalves Dias com 39, e depois Casimiro, Castro Alves 24, Casimiro 21, Álvares de Azevedo 21 incompletos, Laurindo Rabelo 20 e poucos anos, Junqueira Freire 20 e poucos anos. Né? As pessoas, né, acho que no passado também, eu não vou dizer que morriam mais, né, mas morriam mais cedo, com certeza. Né? É muito difícil você ver uma pessoa chegar naquele contexto aos 80 anos. Claro que alguns chegavam, mas uma minoria. Né? Não haveria fila de vacina na vacina se estivéssemos no século XIX. Né? Seriam dos 60, que agora hoje está 61, estaríamos todos livres dessas grandes. Bom, eu já teria me vacinado há tempos, né? Mas Rodrigo de Lemos é um convidado que eu tenho muito prazer, um grande prazer de contar com ele. Ele já esteve aqui falando dos livros
da sua vida, eu acho que no tempo que ainda era, Rodrigo, me corrige, era ainda lá no teatro, na Sala Álvaro Moreira que tu tiveste? Eu participei de alguns aí contigo pela internet. Já era depois da emergência da Ah, peste. tu não fizeste ainda os livros de nossa vida? Não, 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 não. Eu fiz Ah, dois. mas. Não, eu Não, fiz tá, tá. dois. Sim, A tu gente fez. fizeste a palestra sobre JIT, que foi acho que a última que fizeste aqui. E Anteriormente, qual é que tu fizeras a anteriormente? peste do caminho. A Peste do Caminho. Lá Isso. na Feira do Livro, eu me lembro que tu falaste uma vez do Alexis de Tocqueville, que foi uma palestra maravilhosa que eu assisti. Obrigado. E uma outra foi sobre quem? Marot? Foi sobre Marot e teve uma sobre Rimbaud também. E uma sobre Mas, Rimbaud e outra sobre Marot. isso. Quer dizer, só gênio, né? Agora me falaram que te convidaram aí a essa, como é que chama? Plataforma de cursos, que é uma do centro do país, que tá vindo para Porto Alegre, capítulo 21, para dares um curso sobre o Vitor Hugo, ou Vitor Hugo. É verdade isso? Eu quero Isso. assistir, eu sou fã do Vitor Hugo. Claro, claro que sim. Bom, a gente está falando aí do creme, né, da literatura francesa do século XIX, e Victor Hugo é uma força da natureza, então é um material não falta, né, para falar sobre ele. Não, eu suponho que tão oceânica quanto é a sua literatura seriam palestras. Tu vai ter que certamente, suponho que tu vais escolher alguns livros, né? Porque Claro. não dá para falar de todos, né? Só Os Miseráveis, né? Só para fazer um resumo dos Miseráveis, acho que se leva um dia falando. Não, É, realmente. mas ele é extraordinário, né? Ele é o sujeito que, segundo o Vargas Llosa, no livro A Tentação do Impossível, mais emulou Deus, né? Quer dizer, É. o sonho dele era ser Deus, e ele foi o Deus porque ele criou um mundo gigantesco, como o Balzac, né? Que é Sim. outro escritor. Um detalhe que o Balzac se deteve mais na prosa, né, e Ah, na, na, sim, claro, Vitor na Hugo passou narrativa. por O Victor todos. Hugo fez de tudo, um pouco, né? É, Não, de tudo muito, né? é. Poesia, teatro, narrativa, ensaio, enfim, né? O Balzac também fez ensaio, mas o Victor Hugo realmente, além de ter sido escritor e político, né? Uhum. Escritor e uma figura Sim, política do século XIX. uma Então, figura assim, extraordinária. realmente é uma força que vai, como se diz em francês, uma força que vai. Tem uma biografia dele que chama assim, uma força da natureza, uma coisa assim. Ele tem isso, exato, acho que é uma imagem muito forte. Dizem que no enterro dele, mais de 1 milhão, seria o maior enterro até então Isso, ocorrido na França, né? Mais de 1 milhão de é. pessoas. Ah, Sim, invadiram as que ruas. tomaram as ruas, ele era já uma figura legendária, né? Uma figura É. mítica. O Baudelaire, quando morreu, teve uma ressonância, ou só ficou mais no circuito letrado? Não, Baudelaire teve uma vida realmente muito, muito distante do Victor Hugo, né? Victor Uhum. Hugo era uma figura pública, uma glória pública, né? Uhum. Uma figura assim de impacto em várias áreas. O Baudelaire, por outro lado, representa, né, na modernidade, na poesia do século XIX, né, a primeira modernidade poética, realmente a efígie do poeta maldito. Então ele ficou realmente a vida toda restrito, né, a uma pequeno círculo, né? E quando saía desse pequeno círculo era para provocar escândalo, né? Então a Uhum. morte do Baudelaire foi uma morte bastante triste, sofrida e anônima, né? Baudelaire representava isso no século XX. Ele não tinha um grande número de leitores? Não, nunca teve. Baudelaire nunca teve em vida um grande número de leitores. Sempre foi um poeta, em primeiro lugar, no primeiro momento, para poetas e artistas que estavam na vanguarda do pensamento e da prática estética
francesa na época, né? Então ele nunca ultrapassou em vida, nunca teve realmente a glória, né, de um Victor Hugo, de ser celebrado, de ter tido uma influência em vida tão grande. Em compensação, depois da morte, a influência do Victor Hugo se mostra, do Baudelaire se mostra absolutamente longeva, e eu diria até mais longeva que a do Victor Hugo. Sim, sim, sem dúvida nenhuma, né? Victor Hugo ficou como um gigante que se relê, claro, as pessoas releem, principalmente o Nossa Senhora de Paris, né? Os Miseráveis, mas a poesia dele me parece fora de moda, né? Altissonante, ela é grandiosa, né? Ela é impactante, mas é uma poesia que não está não é moderna, né? Como, para usar, já que estamos nesse termo, não é usada. Só um minutinho que minha bateria está acabando aqui. Eu vou pegar fio aqui para poder perder. Hoje a coisa está complicada. Mas ele era, eu realmente não tenho informações sobre a vida. Como é que foi a vida dele, a infância, a família de classe média, rica? Como é que era a origem? Da onde era a sua origem? Baudelaire era um filho da burguesia parisiense, né? Ele era filho de nasceu em 1821, como eu mencionei, né? Filho então de um casal de classe alta, né? Ele perde o pai muito cedo e a mãe dele se casa com um militar, o coronel Auspic, famoso coronel Auspic, que vai ser o primeiro desastre da vida do Baudelaire, né? Porque ele odeia o padrasto, né? O padrasto, por outro lado, não entende, porque desde pequeno o Baudelaire nasce com essa auréola de poeta e de artista, no sentido de ser alguém com uma grande sensibilidade estética, uma busca de uma certa originalidade nos comportamentos, né? E ele não se enquadra, de alguma maneira, na expectativa, né, do padrasto e da burguesia parisiense na época, né, de o que seria uma carreira de sucesso, etc. Né? Ele vai para colégios da elite, digamos, o Colégio Louis Le Grand, e ele acaba sendo expulso, se acha porque ele tinha, se levanta isso, né, como hipótese, que ele tinha o que chamava na época uma amitié particulière, uma amizade particular com um menino, enfim, aquela coisa do tipo o Ateneu do Raul Pompeia, né, aquelas relações que se travavam naqueles colégios internos, enfim, entre meninos, e aí ele acaba sendo expulso, né? Depois ele cresce, né? Cresce e para ser enquadrado acaba sendo, isso é muito interessante, o coronel acaba enviando ele para Calcutá, né? Porque é a época, né, que os franceses e os ingleses ali têm uma influência, os ingleses vão no fim, depois de 1857 dominar, né, a Índia mas a França tinha uma influência na Índia na época, e ele tenta mandar o filho para Calcutá. O Baudelaire não vai chegar, o que se sabe é que o Baudelaire não vai chegar a Calcutá, ele vai parar nas Ilhas Reunião, que até hoje são parte, né, enfim, é um departamento, um território de ultramar, né, de além-mar da França. Lá ele vai se apaixonar por uma nativa, enfim, né, das ilhas, e vai voltar. Quando ele volta, né, ele começa a viver uma vida de dandy parisiense, né? Ou seja, uma vida cercada de luxo. Na poesia dele aparece muito gosto pelos móveis, os móveis raros, os móveis estranhos, né? E ele realmente, com 20 e poucos anos, se cerca num apartamento de gravuras japonesas, ou seja, a vanguarda da vanguarda, porque o Japão estava fechado naquela época, então saía muito pouca coisa de arte oriental, chegava muito pouca coisa de arte oriental na Europa, né? Isso vai chegar depois da restauração Meiji, mas o Baudelaire já colecionava estampas japonesas,
já colecionava móveis raros, estranhos e bizarros, que aparecem na poesia dele todo o tempo, e vai dilapidar a fortuna da família em gostos como objetos de luxo, drogas, prostitutas, né, obras de arte, né, enfim, a herança que ele havia recebido do pai, né, e vai se apaixonar, isso também é outro elemento fascinante da obra dele, vai se apaixonar por uma mulâtresse, como se dizia na época, uma mulata, né, como se dizia na época, Jeanne Duval, né, que vai lembrá-lo do seu amor perdido nas ilhas ali da Reunião, nesse episódio da vida dele, né? E quando os pais, então, percebem que ele está dilapidando a herança da família, vão interditá-lo, né? Interditá-lo não, vão processá-lo e vão impedir que ele goze da fortuna, tirando uma certa quantidade, uma espécie de mesada, né, mensal, que, se não me engano, era só de 200 francos, né? E o Baudelaire, quando fica sabendo, vai ter a primeira tentativa de suicídio, né? O ódio dele pelo padrasto é ainda mais extrema, né? E o Baudelaire, então, vai viver uma vida quase miserável a partir de então, né? Vivendo de pequenos trabalhos como crítico de arte, como escritor, como, enfim, né? Fazendo salões. Então, ele passa, digamos, do meio da alta sociedade, digamos, da época, né? Para uma existência muito mais boêmia e muito mais difícil, né? Por causa desse golpe da sorte, né, da má sorte, que acabou golpeando as suas finanças, né? E aí, a partir desse momento, ele começa a se envolver, então, em atividades revolucionárias. Ele vai, a partir de 47, fundar a Revista Revolucionária, vai se envolver com a atividade revolucionária da época e vai chegar mesmo a se envolver diretamente nas barricadas da insurreição de junho de 1848, nas famosas jornadas de junho, né, contra a monarquia do Filipe. Alguns até atribuem, mas não houve essa repercussão do manifesto de Marx de 48, mas não houve, né, porque não era lido na França. Mas explica aí, essa história nós temos que voltar um pouco a essa história, porque ele tinha um lado também de extravagância, né, de uma certa bizarria nesses gostos e tudo. Depois vamos falar também temos que falar da questão da droga. Mas voltando aí, essa questão do padrasto, né? É incrível, eu não tinha essa informação. Como na literatura a gente encontra escritores de alto porte e que foram machucados intimamente, às vezes até fisicamente, mas por figuras ou do próprio pai, o pai natural, legítimo, ou por padrastos, né? Eu recordo assim o Dostoiévski, né? Cujo pai era um tirano, né? O Tolstói, o pai dele também não era tanto, mas não era, né? Era implacável, né? O Kafka, né? Que também tem um pai implacável, né? O Júlio Cortázar, que o pai simplesmente foi embora, ele nunca mais deu bola para o filho, que é uma violência também, uma forma de violência, né? Desaparecer. Claro. Temos assim uma série, o Graciliano Ramos aqui, né? O próprio Érico tem uma relação litigiosa com o pai, bastante litigiosa. Quer dizer, como isso fere, como isso, de alguma maneira, a literatura surge como consolo e vingança ao mesmo tempo, né? Não, o pai do Proust também, né? É uma figura difícil, assim, né? Porque porque eu entendo que esses grandes autores, eles estabelecem de alguma forma uma distância, né? Quanto à sociedade, quanto ao elemento conformista da sociedade, né? E muitas vezes essa demanda, né, de se adequar aos padrões, às convenções, chegava por meio do pai, né? Então, no caso do Baudelaire, isso é muito evidente,
né? O coronel queria que o Baudelaire saísse como um burguês, né? Assim como o próprio pai do Proust também, a mesma coisa, né? Uhum. E surgem, então, esses seres estranhos, né, do ponto de vista da sociedade burguesa, que era o Baudelaire e o Proust, um pouco como não enquadrados, né, como desajustados, e a violência paterna se faz sentir nesses casos. Eu interpreto por aí. Não sei se algum psicanalista diria algo diferente. Não, eu acho que, claro, há efetivamente uma reação de sensibilidade contra o poder, né, contra a força, claro, da imagem paterna, ou mesmo de um padrasto, né, o poder que ele tem, o poder patriarcal. Mas eu agora vou te pedir uma coisa que eu não sei se é possível fazer. Tu podia fazer, tu falaste aqui da Revolução de 1848 na França, que é referência, está lá na Educação Sentimental do Flaubert, né? Foi uma referência histórica importantíssima na França. Se tu pudesse fazer assim, eu vou pedir o possível, em 2 minutos, 3 minutos, o resumo da França até 1870, né? Até ali a Guerra Franco-Prussiana, com seus levantes, como é que desde a saída do Napoleão do poder, né, que acho que foi em 1815, né, estou lembrado das minhas aulas de literatura francesa, e depois então faz uma síntese para nós. O que aconteceu? Porque a gente se acostuma. Muito especificamente, houve a Revolução Francesa, a burguesia triunfou, a aristocracia foi mandada para os que não foram degolados, né, decapitados, foram para os seus palácios, ver sua vida privada, mas não foi bem assim, né? Não. Quando a gente pensa que a América Latina, que é instável, basta pensar no que foi a França do século XIX, que era um país que viu todos os regimes quase, né? Porque em 1815 cai o Napoleão, né? Tem o período chamado da Restauração, né? 1815 a 1830. Baudelaire nasce em 1821, então ele nasce ainda sob a Restauração, no momento em que os primeiros sopros do romantismo chegam à arte e à literatura da França, chegando tardiamente, porque o racionalismo e o classicismo francês eram muito fortes, né? Primeiro explodiu na Alemanha, na Inglaterra, e depois chegou à França. Ele, então, nasce em 1821, né? Em 1830, ele tinha só 9 anos, estoura aquela que é uma das grandes revoluções do século, a Revolução de 1830, né? Que vai jogar realmente para o seu lugar, digamos, toda aquela aristocracia e aquela classe dominante que tinha voltado do exílio durante a Restauração, junto com os Bourbon. Lembrar isso, né? A Restauração é o momento que os Bourbon voltam e tentam reconstruir o antigo regime, basicamente, né? Só que, claro, os ponteiros não tem como voltar atrás, né? Alguma coisa ali se rompeu, né? E diante dessa impossibilidade, vem a Revolução de 1830, que vai realmente varrer os Bourbon, vai trazer ao poder o Luís Filipe de Orleans, que não era Bourbon, né? Era outro ramo, né? O outro ramo da família, né? Os descendentes lá do Filipe Egalité, do Filipe de Orleans, que mandou decapitar o rei na Revolução Francesa, né, que eram inimigos, inclusive, dos Bourbon, e que vai criar uma espécie de monarquia constitucional burguesa, né? Dizia que o Luís Filipe era o rei burguês, né? Boa parte dos romances aí do Balzac se passam nesse período de triunfo de uma monarquia liberal burguesa, né, que vai, com o tempo, se desgastar até chegar em 1848, vai ficar duas décadas assim com essa monarquia de julho, que se chamou a monarquia Orleans, burguesa. Monarquia de julho vai cair em 1848, com a Revolução de 1848, que é uma revolução
central na história moderna, porque ela é aquela revolução que vai dar na primeira primavera internacional que nós temos, né? Tá, fala-se da primavera árabe, primavera de Praga, mas a primeira foi aquela, né, que se espalha de Paris para vários países do leste europeu e chega no Brasil, chega na América Latina, né? Que vai ser seguida, vai ser de fevereiro de 1848, cai a monarquia, vai ser seguida pela insurreição operária de junho de 1848, né, em que o Baudelaire toma parte. Essa revolução, né, insurreição operária, vai ser esmagada pela burguesia, que cria uma ditadura da burguesia, né, e que vai, no fim, dar na grande decepção, que vai marcar a vida do Marx, do Victor Hugo, do Baudelaire, dos grandes pensadores e artistas dessa época, né, o golpe de Estado do Luiz Bonaparte, o golpe de Estado, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né, que o Marx vai descrever. Né? E aí se instaura com esse golpe de Estado, um alto golpe, já que ele tinha sido eleito para a Segunda República Francesa, ele era um militar golpista, né, que se dizia, aparentemente era mesmo sobrinho do Napoleão, né, e aí é eleito com o apoio da burguesia e do mundo do crime. Isso é muito interessante, qualquer semelhança não é coincidência com algumas coisas que nós estamos vendo, e ele dá um alto golpe em 1851, né? E aí, em dezembro de 1851. E aí ele instaura um regime de força que vai ser chamado o Segundo Império. Segundo Império, que é um regime um regime autoritário que vai durar até 1870, quando tem a Guerra Franco-Prussiana, e aí os alemães entram na França, entram em Paris, né? O Segundo Império cai, tem o episódio da Comuna, e se segue daí a Terceira República Francesa, que daí aí não tem mais monarquia nem império na França desde 1871. O Baudelaire, ele vai ver toda essa mudança até... Ele não viu o fim do Segundo Império apenas, né? Porque ele morreu em 67. Então, ele não viu a Comuna, mas ele viveu desde a Restauração até quase o fim do Império. E essa experiência que ele teve no envolvimento esse envolvimento que ele teve com o 1848 e as Jornadas de Junho, aquilo que era mais radical, mais socialista, né? Ele vai depois renegar, né? E vai dizer que foi uma vontade de vingança. E o pensamento político do Baudelaire, quando a gente lê, ele é basicamente um pensamento, não dá para dizer reacionário propriamente. O Antoine Compagnon tem um termo, ele é antimoderno, né? Ele é um crítico da democracia, crítico do socialismo, crítico enfim, tudo aquilo que soasse como burguês, né? Ou popularesco. Ele adota uma posição mais aristocrática, digamos assim. Né? Então, é uma marca forte essa da participação dele em 1848, né? como revolucionário decepcionado pelos caminhos que a Revolução tomou naquele momento. Acabou dando um golpe de Estado. Eu acho que tu já começaste a abrir um outro caminho, Rodrigo, que é a questão do mundo da modernidade. Né? O mundo moderno é um termo um pouco fluido, né? Mas costuma-se, né, a modernidade, ou alguns chamam de pré-modernidade, paleomodernidade, paleomodernismo, a modernidade, isso é uma experiência global de existência que gera um tipo de arte que depois vai ser chamada de arte moderna, a arte do modernismo, mas que tem ambivalências, né? Tem contradições. Vejam que o sujeito que, de alguma forma, né, instaura a poesia moderna, né, que tem um peso decisivo, torna-se, como tu bem disseste, uma espécie de conservador, né? Vendo num dos frutos da modernidade, que é a expansão democrática, né, um elemento, um tipo de estrutura de poder, de governo, que não o atraía. Essa modernidade, assim, hoje eu estou fazendo contigo horrores, porque eu estou te submetendo a sínteses impossíveis, a súmulas pouco razoáveis, não da tua parte, mas minha de pedir. Mas
A modernidade, né? Porque a gente fala, acho que até a nossa. Eu estou tentando achar como é que. Mas acho que era. Não sei se era o inventor da poesia moderna, como é que era. Inventor da Né? modernidade. O inventor da modernidade, né? Claro que a palavra inventor, vocês não devem levar em conta que é mais uma palavra, digamos assim, um recurso estilístico, né? Como Claro. Shakespeare inventou o humano, né? Do Bloom, né? Quer dizer, fulano inventou a América Latina, né? Não, é uma força de expressão. Mas, assim, o que é essa tal modernidade que parece brotar exatamente, mais especialmente na França? Pois é, a palavra modern, se fala frequentemente isso, né? Que o Baudelaire é aquele que primeiro usou a palavra modernidade, né? Na verdade, quando eu fui pesquisar sobre isso, na verdade, essa palavra parece que tem um rapax antes, que é na obra do grande também, poeta e escritora de primeira grandeza, o Chateaubriand, parece que ele já tinha usado a palavra modernidade também, né? Mas Baudelaire acaba sendo associado, né, como aquele que cunhou o termo, né? Porque existia a palavra moderno, né? Claro. Só lembrar da querela dos antigos e modernos, fim do século XVII, na própria França, né? Mas a modernidade, né, parece que é um substantivo, né? Não é um adjetivo. Né? O que é essa modernidade? E no caso do Baudelaire, tem a ver com uma pesquisa estética, né? Ou seja, o mundo antigo era associado, as referências antigas eram associadas ao clássico, né? Enfim, ao classicismo francês, como se conhecia lá dos poetas do século XVII, XVIII, né? Racine, Corneille, né? A pintura também daqueles que tinham como referência principal o Ingres, o David, né? Antes o Poussin e outros, que tinham como referência principal o mundo antigo e a interpretação do mundo antigo legada pela Renascença e pela arte acadêmica. Né? Ora, o romantismo já era um primeiro rompimento com isso, porque se escolhia o mundo dito moderno, ou seja, o mundo do cristianismo, né? Fundado pelo advento do cristianismo. Né? Então, já havia uma brecha aí para se pensar, né, qual é o tipo de beleza, né, o tipo de beleza diferente daquele imaginado pelos clássicos. Né? Um tipo de beleza próprio ao mundo europeu, digamos, do cristianismo, do mundo cristão. Né? A reflexão do Baudelaire sobre a modernidade segue nessa esteira do romantismo. Tudo bem? Segue nessa esteira do romantismo porque se trata, então, de inventar uma forma de beleza própria às sociedades industrializadas, democratizadas, massificadas e urbanizadas contemporâneas. Né? O Baudelaire concebia a beleza assim. O problema dos clássicos é que eles acreditam que é uma beleza, um cânone de beleza, que uma vez atingido, né, termina a pesquisa, digamos assim. Né? Termina a pesquisa. Eterno. Né? E o Baudelaire tem elementos disso na sua própria poesia também, né? A beleza eterna, etc. Mas o Baudelaire tinha a seguinte concepção, a concepção dele. Ele teoriza a beleza assim, tem um lado de efêmero e um lado de eterno. Um elemento eterno e um elemento efêmero. Né? O problema dos clássicos, eles pegavam somente o elemento efêmero. Né? Perdão, o elemento eterno. O moderno, o artista moderno, o escritor moderno, o pintor moderno, era aquele capaz de enxergar o eterno no transitório, no fugaz, no passageiro. Então, por isso tem uma valorização, digamos, da moda, no Baudelaire, né? Uma valorização do mundo como ele se apresentava nos seus aspectos mais fugazes. Né? O Baudelaire vai, por exemplo, amar o grande pintor
romântico, o Delacroix, mas ele vai gostar também, vai amar também, vai eleger como símbolo da sua poética, no caso de arte visual, o Constantin Guy, que era um caricaturista, né? Que era alguém que fazia desenho de coluna social, né? Mas que conseguia captar no traço, num traço fugitivo, num traço, digamos, quase rabiscado, assim, realmente, né? A beleza da vida moderna, disso que parece que não tem sentido, que é transitório, que é fugaz, né? Então, tem quase um elemento platônico nisso, assim, né? Conseguir enxergar o eterno para além ou na aparência. Uhum. Né? Ver a essência na aparência. Uhum. Essa vocação urbana, né? Porque a modernidade é um fenômeno essencialmente urbano, né? Resulta do crescimento das cidades. E ele ficou como uma identificação muito profunda com Paris. Como é que era essa Paris aí da metade do século XIX? Para a gente assim, ter uma ideia e formar o conjunto de fatores que vão, de alguma forma, impulsionar essa poética do Baudelaire. Pois é, Paris, nessa época, passou por um processo muito conhecido, né, que foram as reformas do Haussmann, né, com a chegada ao poder aí do Napoleão III, né, o Haussmann, o Barão de Haussmann, se torna prefeito de Paris e ele vai levar a cabo um grande programa de modernização de Paris. A Paris que a gente conhece hoje é a Paris haussmanniana, né? Se diz os prédios haussmannianos, né? Que vão inspirar aí com um modelo, né, de urbanização nos 4 cantos do mundo, né? O Rio de Janeiro vai ter a sua reforma haussmanniana, né? Porto Alegre vai ter seus elementos haussmannianos, o Cairo, a Turquia, né? Ele vai, então, destruir durante 17 anos, até a queda do Segundo Império, ele vai destruir aquele conjunto de cortiços, porque a cidade havia se... Não era a favela brasileira, né? Porque a favela brasileira está ligada ao processo de haussmannização das cidades do Brasil também, né? Mas era uma outra referência. Na França, o que tinha era uma espécie de cortiço generalizado, né? Ainda em cima das estruturas da Paris medieval, que era uma cidade que não era feita para circulação em alta velocidade de carros, na época não automóveis ainda, né? Mas, enfim, carros, charretes, carruagens, etc., né? E uma cidade, por causa do êxodo rural do primeira metade do século XX e da industrialização violenta, né? Uma cidade assim que havia se degradado muito sob o aspecto da qualidade de vida, né? E até por isso também essas revoluções. Quem quiser ver um pouco isso, só pensar aí no Eugène Sue, no Victor Hugo, né? E aí, então, para sanear a cidade, para, então, criar uma espécie de cidade moderna, de bulevares, onde as pessoas circulariam a pé ou circulariam em alta velocidade em carros de tração animal ainda mais velozes, para também poder reprimir as revoltas, porque as barricadas eram hábito, né, desde o século XVI, barricadas, né, quem viu já os filmes dos Miseráveis já deve ter visto isso, né, trancavam aquelas ruelas com destroços de casas, objetos cotidianos, etc. Então, para evitar isso, para evitar que o povo se revoltasse e para permitir a circulação militar também, para reprimir a população, o Haussmann começa, então, a criar um sistema de grandes vias e de prédios que tem aquele padrão que a gente vê hoje em dia em Paris, todo mundo vai visitar isso, né, dos prédios haussmannianos, esses padronizados, né, todos no mesmo estilo, né? E o Baudelaire, ele vive isso, ele vê isso, né, se formar.
né, numa capital que estava, portanto, tinha se tornado um grande canteiro. Né? Eu escolhi até, Sérgio, se me permite ler um trechinho de um poema claro. que o Baudelaire fala disso, né? É um poema famoso, né? Um poema célebre, né? Das Flores do Mal, um poema que, só compartilhar aqui com vocês a apresentação, eu tenho aqui, botei para vocês conseguirem acompanhar, um trechinho, que é um poema longuíssimo, né, mas um dos poemas mais significativos dos quadros parisienses, uma parte das Flores do Mal, né, famosa. Aqui vocês têm, então, foto do Baudelaire jovem ainda, um jovem dandy, né, e aqui o Baudelaire fotografado pelo Nadar. E aqui vocês têm o cisne, né, na tradução do Ivo Junqueira. Então, esse poema, o que é? O Baudelaire ele está passando pelo Carrossel, né, e está vendo toda a praça do Carrossel, toda a região do Carrossel ali sendo totalmente remodelada nas bases atuais, né? E então ele lembra de um cisne, né? E ele lembra também da Andrômaca. Andrômaca, personagem lá da Ilíada, né? A viúva do Heitor, que é levada, arrastada daí de Troia, uma exilada, né? E um cisne, né? Que ele vê também em Paris, num viveiro, na menagerie, né? No zoológico, digamos assim, também longe do lago em que ele deveria estar, e batendo com a pata no chão, o chão absolutamente coberto de poeira, aquela cidade, né, absolutamente também revolucionada, obra para tudo que é lado, né, e aí ele lembra disso, dessas duas figuras, né, então o cisne e a Andrômaca, ao passar por essa Paris sendo reformada. Então, quando ele diz assim, Andrômaca, só penso em ti, o fio d'água, soturno pobre espelho onde esplendeu outrora, da tua solidão de viúva a imensa mágoa, este mendaz Simeonte em que teu pranto aflora, fecundou-me de súbito a fértil memória. Quando eu cruzava a passo o novo carrossel, foi-se a velha Paris. De uma cidade a história, depressa muda mais que um coração infiel. Esse é um momento de início do poema. Né? E isso, foi-se a velha Paris, é uma frase que se tornou famosa em língua francesa, se diz, le vieux Paris n'est plus, né? A velha Paris não existe mais. Né? E aí o original diz assim, o mapa de uma cidade muda mais depressa do que um coração infiel. O mapa de uma cidade muda mais do que um coração infiel. E aí a relação com a Andrômaca, qual é? É que, assim como a Andrômaca, né, estava exilada em outra cidade depois da destruição de Troia, assim o poeta também, ao ver a destruição da velha Paris e o surgimento dessa cidade burguesa, né, que a gente conhece hoje, né, também se sente exilado na própria cidade. E aí vocês vejam o início da segunda parte do poema. Paris muda, mas nada em minha nostalgia mudou. Novos palácios, andaimes lajedos, velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria, e essas lembranças pesam mais do que rochedos. Também diante do Louvre, uma imagem me oprime. Penso em meu grande cisne, quando em fúria eu vi, qual exilado, tão ridículo e sublime, ruído de um desejo infindo, e logo em ti. E aí depois ele segue, né? O poema é longo. Então vocês vejam aí, tem isso é muito baudelariano, né? Tem aí os novos palácios, os andaimes, é um traço de realismo cru, né? Os velhos subúrbios, isso nunca estaria na poesia antes, né? Mas, o que ele diz? Esses andaimes, lajedos, subúrbios, tudo isso que era cruamente realista, né? Ele diz, tudo em mim, tudo isso, né? Em mim é uma alegoria, é um símbolo, a gente diria hoje em dia, né? Um símbolo. É uma alegoria, quer dizer outra coisa, né? E tudo isso fala, na verdade, essa outra coisa, né, é o exílio do homem, né, na sua própria cidade, mas também na sua própria vida, num mundo que muda rápido demais. E essa experiência da mudança constante que o Baudelaire tenta captar na sua poesia é a experiência da modernidade, né? É aquela do tudo que é sólido desmancha no ar,
do Marx, né? Então, existe esse elemento, e vejam como o Baudelaire, então, ele cria esse paralelo de símbolos, o cisne, a andrômaca. Depois ele vai falar também de uma negra, de uma mulher negra que está em Paris com saudade dos seus coqueiros, porque ela é uma escrava, não dá para esquecer que é a época do tráfico de escravos, né? Ainda existia. E Paris, alguns passavam por Paris para chegar às Américas e ficavam lá alguns. E o próprio Baudelaire namorou duas mulheres de cor, como se dizia na época, né? Então, vejam, tem essa relação entre símbolos, alguns muito contemporâneos, inclusive, vejam, colocar uma mulher negra como símbolo, né, desse exílio, perto de um cisne, que é símbolo do poeta, tradicionalmente, perto da Andrômaca, e ao mesmo tempo esse habitante exilado na própria cidade, né? O Baudelaire pega isso maravilhosamente bem, eu creio. Quando a gente pergunta, né, para avós, etc., como é que era Porto Alegre há 70 anos atrás, 60, eu acho que elas têm esse sentimento baudelairiano de alguma forma, né? De se sentir exiladas na própria cidade, né? Eu, por exemplo, sou fã de fotos antigas de Porto Alegre. Eu adoro. E tem essa mesma nostalgia de uma transformação que eu não vi, porque eu nasci nos anos 80, já estava como está hoje, né? Mas essa experiência da modernidade, dessa mudança constante da cidade, né? Baudelaire e Paris eu acho que são como arquétipos disso que a gente vai viver a nossa vida inteira, né? A mudança constante do meio urbano. E ao mesmo tempo, né, Rodrigo, que agora pegasse um dos aspectos assim que é né, uma certa falta de raízes, né, que estão sendo demolidas. Ao mesmo tempo, ele também canta o novo, né? Ele também tem uma abertura para, digamos, as conquistas, vamos chamá-las assim, do mundo moderno, né? Porque ele olha, né? Ele caminha por essa cidade em transformação, né? Ora com Claro. opresso e ora né, com uma disponibilidade, né? A cidade Uhum. ela oferece coisas também, né? A nova cidade, né? Uhum. Claro. Até isso tem a ver com a própria teoria da modernidade do Baudelaire, né? Uhum. Porque se trata de buscar... Tem um momento da crítica dele em que ele diz isso, que não adianta nós só querermos estudar a retórica ou as cenas grandiosas das batalhas do Júlio César, ou a retórica do Péricles, ou esse tipo de referência somente clássica, né? Ele diz, olha, no Parlamento de Paris hoje tem oradores que são que tem também a sua verve, que tem a sua... Então tem um olhar, digamos, para tentar descobrir a beleza, né, a grandeza, a verve no contemporâneo. Uhum. E isso é uma das questões que vai fazer com que a poesia do Baudelaire, a poesia das Flores do Mal, seja aquela que vai inaugurar... É difícil falar de inauguração ou invenção, né, ou criação, mas que é um ponto de inflexão definitivo para a poesia moderna, né? O Baudelaire vai incluir, Victor Hugo também, mas o Baudelaire de forma mais provocativa, mais chocante até, elementos lexicais do mundo mais comezinho assim na sua poesia, né? Então ele vai falar de Voirie, por exemplo, que era a limpeza das ruas, né? Assim, a manutenção das ruas. Tem um poema que fala que tem essa palavra, por exemplo, né? Um clássico jamais aceitaria que o vocabulário banal entrasse assim, né? Dessa forma na poesia. Então, claro, a própria poesia, a própria teoria da modernidade do Baudelaire abre para isso, abre para buscar uma referência imediata, né? As referências imediatas do mundo ali. Então ele tem duas figuras, tem várias, né? Mas que estão sempre incorporadas a ele. Uma tu já tocaste aí, que era o Dandy, né? Como os franceses falam Dandy, eu acho, né? Uhum. E
E outra que é famosíssima é a figura do flaneur, né? O homem que flana. Quem é esse flaneur? O que esse flaneur visualiza? Como é que ele experimenta o cara que caminha pela cidade? Pois é, flaneur é uma palavra que vem do francês, do verbo francês flâner, né? Flâner é o caminhar despreocupado, é o caminhar estético, né? Porque tem o caminhar que é o caminhar daqui e ir até ali, né? Com um objetivo, um certo tempo que é dado fora do tempo do caminhar. O flaner é caminhar vendo, caminhar experimentando. Eu acho que a experiência do flaneur, na verdade, é uma das experiências da modernidade por excelência, e o Baudelaire falou disso, teorizou isso. Eu vou mostrar para vocês ali um trechinho que ele fala do flaneur, mas hoje ela é massificada através da própria ideia do turismo, né? Quando a gente vai viajar para uma cidade caminhável, né? Não cidade americana, nem, que não é tão caminhável assim, mas cidade europeia, algumas na América Latina, como Buenos Aires, por exemplo, o nosso prazer, o estético mesmo, é ir no museu, é ir na ópera, né? Mas é a rua, né? A gente toma a rua por elemento estético, né? E eu acho que o Baudelaire já fazia isso na Paris, não por turismo, porque ele nasceu em Paris, né? Era de Paris, mas eu acho que até tem esse elemento do estranhamento aí, né? Da própria cidade que se havia destruído, etc. E então o flaneur é isso. O flaneur é essa experiência estética moderna da cidade e da primeira cidade espetáculo que foi Paris, né? Paris é a primeira cidade espetáculo, é pensada pelo próprio Haussmann como uma cidade que em si mesma seria uma enorme vitrine, né? Então a ópera, os prédios públicos, tudo é pensado para ter perspectiva, para ter, enfim, o encontro das diagonais tem que ser num ponto que tu vai ter a perspectiva X. É toda ela pensada como uma grande obra de arte, no fim, né? Como um grande elemento estético. Eu posso ler os trechinhos sobre o flaneur, Sérgio? Claro, claro, claro. Ó, peguei um trechinho aqui aqui, o flaneur, tá? Do ensaio crítico, né? O Baudelaire foi um grande crítico. E nesse O Pintor da Vida Moderna, e tem essa outra parte, o artista, homem do mundo, homem das multidões e criança. E define o artista assim, o Constantin Guy, o artista moderno. Então ele diz assim: a multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água o dos peixes. A multidão é o universo, tudo bem? O artista vive na multidão exatamente como o pássaro vive no ar, né? Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flaneur, para o observador apaixonado, é o imenso júbilo fixar residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e no infinito. Vocês vejam, então, essa experiência da cidade como a do numeroso, do ondulante, do movimento, do fugidio e do infinito. Estar fora de casa, e aí essa posição, né, do people watching, né, quando a gente senta num café e fica vendo as pessoas passarem, né, que é uma experiência estética que a cidade proporciona, não dá para fazer isso num vilarejo. Estar fora de casa e, contudo, sentir-se em casa, onde quer que se encontre. Ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, como alguém que observa somente, né? Eis alguns dos pequenos prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem não pode definir senão inabilmente. O observador, olha essa frase, o observador é um príncipe que goza em toda parte do seu anonimato, né? Ele é um príncipe porque olha o mundo de cima, mas ao mesmo tempo ele não atrai os olhares como um príncipe, né? Ele é anônimo. O amador da vida faz do mundo sua família, como o amador do belo sexo compõe sua família de todas as belezas encontradas, encontráveis ou inencontráveis. Como o amador de quadros vive numa sociedade encantada de sonhos pintados sobre a tela. Assim, o apaixonado pela vida universal entra na multidão como num imenso reservatório de eletricidade. Pode-se também compará-lo a um espelho tão imenso quanto essa multidão, e a um caleidoscópio dotado de consciência, que a cada um de seus movimentos representa a vida múltipla
e a graça móvel de todos os elementos da vida. E aí, assim, ele define assim o artista, então, moderno. Ele é um eu insaciável pelo não eu das multidões, que a cada instante representa-o e exprime-o em imagens mais vidas que a própria vida. Sempre insaciável e fugitivo. Né? Então, esse ato é o do flaneur. Né? Eu acho interessante isso porque, entre nós, quem vai fazer esse exercício é o João do Rio, né? Com a vida das ruas, né? Do Rio de Janeiro. Ele vai fazer essa experiência, andar pelo Rio e ver as 1000 igrejas, as 1000 tipos humanos, os mil prédios que existem numa metrópole. Né? Esse mesmo ato do Baudelaire na Paris aí, do Segundo Império, enfim, Paris de Julho, Paris do Segundo Império. Perfeito. Essa adesão à multidão é curioso porque depois no século, acho que já no século XX, essa multidão que ao mesmo tempo é um pouquinho estranha, um pouco ameaçadora, mas ao mesmo tempo é acolhedora, né? Porque é numa multidão onde tu podes desfrutar a possibilidade de um grande amor, né? Enfim, do prazer de existir, vai se converter em massa, né? E aí fica uma coisa mais, né, assustadora mesmo, né? A massa, né? É verdade. O homem Sim, massa, poder, né? Elias Canetti e tudo mais, né? Vamos pensar nisso, né? Ortega y Gasset, né? É. Aqui no Brasil tem um poeta, o Drummond, ele tem, nele existe a multidão como hipótese, como possibilidade, mas é curioso, existe também esta massa, né, dominada pela alienação, né, que vaga, olhosa, né? Ele usa essa imagem até olhosa pela rua. Mas a questão, já estamos chegando aqui no fim do nosso horário, eu queria falar um pouco porque dessa questão que nós chamamos hoje da droga, né? Do texto, não sei se o texto dele também era texto drogado, né? Se ele fez experiências de escrita, como muitos fizeram e fazem. Geralmente a droga talvez possa funcionar em artes um pouco mais instintivas, menos que não tenham necessidade da racionalidade, como a música, né? Como é que é? Qual é? O que buscou? Porque não foi só ele, teu filho Gautier, né? Há em Paris um clube dos axixins, né? Como é que é essa experiência? O que ele define nesse Paraísos Artificiais? No seu livro? A intelectualidade e os artistas do final dos anos 30, mais ou menos, 1830, né? Antes já existia, mas depois de 1830, no fim de 1830, 40, né, eles vivem uma vida muito difícil da boêmia, né? Pensando lá, boêmia do Puccini, né? Passa mais ou menos nessa época. E não dá para esquecer que a França também tinha relações, em 1830 eles entram na Argélia, né? E o norte da África é uma região muito associada aí com práticas, né, de experiências com haxixe, com drogas, com todo mundo árabe, né, tinha isso. Então, vai entrar direto em moda mais ou menos como nos anos 60 os hippies, né? Eles são mais ou menos paralelos, assim, né? Tem uma vida alternativa de experimentações, e daí o Baudelaire entra nesse mundo, né? Dos fumadores de haxixe, do ópio, do absinto, né? Ele participa, então, quando era um jovenzinho, né? Um jovem dandy, das noites do clube de haxixe. Né? E o Théophile Gautier conta, por exemplo, que uma das coisas que eles faziam, eles consumiam haxixe, né? Ou outras drogas, e depois iam à ópera, por exemplo. Né? E aí, então, ou iam a um concerto. Então, a música crescia dentro deles com aquela experiência da droga. Né? O Baudelaire, depois de 1850, depois que ele publica As Flores do Mal, e tem todo aquele escândalo, porque As Flores do Mal foram um escândalo, as foram censuradas, etc., ele lança em 1860 um livro chamado Paraísos Artificiais, né? E nesse livro ele relata um pouco das experiências, dos sentimentos que ele teve ao consumir, né?
drogas, mas a visão dele é um pouco condenatória, né? Ele diz que o verdadeiro artista não precisa da droga, né? A droga, ela é uma espécie de atalho de espíritos pequenos, né, para o êxtase, né? Mas o artista não precisa, porque o artista já contém na sua própria mente, na sua própria atividade criadora, os elementos do êxtase. Daí fica a questão. Essa condenação é sincera, sabe que ele consumiu ópio e outras drogas até o fim, né? Tem gente que diz, bom, na verdade a burguesia, ele se sentiu vencido pela burguesia lá, depois de ter sido processado por causa das forças do mal, por causa de processo de irreligião, de atentado aos costumes, etc., e tentou limpar a barra, como se diria modernamente, né? Informalmente, né? Fazendo essa condenação. Então, tem várias leituras sobre isso, né? Mas se sabe que ele era tinha sido um consumidor contumaz e seguiria, em alguma medida, por esse caminho, né? E não só ele, né? Todos os grandes poetas do período, vários Berlioz, criadores da época, consumiam. É curioso que, de fato, teve esse ciclo, depois, talvez outro no início do século, depois nos anos 60, né? 60, 70, que foi, né? E experimentos, né? Nós já estamos chegando aqui na nossa horinha. Eu espero que um dia tu possas dar um curso sobre Baudelaire, lendo poemas como o Albatroz, a que passa, né? Aquela mulher que não sei como é que se chama, a passante, né? Aquele poema é belíssimo também. Belíssimo, tem poemas em prosa, né? Porque também isso é uma outra coisa interessante, porque eu não sei, eu tenho a impressão que ele inventa o poema em prosa, né, Rodrigo? Sim, assim, tinha um anterior, o Aloysius Bertrand, que havia feito já um romântico, né? Poemas em prosa ele tinha lido. Mas o Baudelaire, ele é aquele que realmente dá uma carta de nobreza, digamos assim, né, ao poema em prosa, né? Ele vai realmente utilizar o poema em prosa de forma muito mais radical. Não tão radical ainda quanto o Rimbaud depois vai fazer, quanto o Mallarmé vai fazer, né? Mas botar o Albatroz aqui para a gente fechar. Mas ele, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos grandes cultores aí do poema em prosa na França, né? Um dos que vai definir, de certa maneira. O Albatroz da Graça, como ficou bonito. Ficou muito bonito. Albatroz... Depois tu me passa aí as outras, quando nós terminarmos, antes de terminarmos, me passa as outras ilustrações que a Graça mandou. Tem uma que nós vimos há pouco, que é de cima, assim, lembra algum quadro pós-impressionista, né? E tem aquela multidão na rua, né? Porque é curioso, nessa época, muitas pinturas, né, focalizam a rua, né? O impressionismo, né, é feito ao ar livre, né? Essa aí, ó, exatamente. Ó. Na impressão assim de um turbilhão, né? Gente na rua, nos passeios públicos, né? É um pouco diferente, porque não havia ainda essa homogeneização tão grande quanto hoje, né? Quanto depois vai ter no século XX, porque há pouco tempo as pessoas tinham vindo, na verdade, do campo. Então elas tinham ainda hábitos de se vestir, de patuar, ainda era um pouco mais variado, assim, né? O mundo urbano já não se reproduzia somente de si, né? Ele se alimentava muito mais do interior. Claro. Vamos ver o Albatroz. Tu queria mostrar a imagem ou tu ia ler? É que eu leio o Albatroz para a gente terminar? Claro. Então pode ser. Quem sabe eu mostro aí a figura e daí leio. Tudo bem. Então tá, daí a gente termina com o Albatroz porque vale a pena. Esse Albatroz, em síntese, é o quê? Em síntese, é uma figura do artista romântico. Né? Ele é o artista que, como o Baudelaire, é um incompreendido pela raça humana, né? pela dor, né? Ele é acometido pela dor
de não ser entendido plenamente. Né? Então, vou ler aqui para vocês. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam o albatroz, imensa ave dos mares, que acompanha indolente parceiro de viagem, o navio a singrar por glaucos patamares. Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés, o monarca do azul, canhestro envergonhado, deixa pender, qual par de remos junto aos pés, as asas em que fulge um branco imaculado. Antes tão belo, como é feio na desgraça esse viajante agora flácido e acanhado. Um, com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça. Outro a coxear imita o enfermo outrora alado. O poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Exilado no chão, em meio à turba obscura, as asas de gigante impedem-no de andar. Oh, que bonito, hein? Então, essa imagem do romântico maldito, né? Do gênio maldito. Ele tem asas tão grandes, né? Que impedem ele de voar. E porque ele está exatamente vencido por si mesmo, exatamente como o albatroz, os homens mesquinhos ali da tripulação o torturam, né? Como torturaram o próprio Baudelaire, segundo ele. Né? Desde o Coronel Auspic até a crítica e os homens de justiça que o censuraram. Exatamente. É linda essa imagem, né? O gênio é uma maldição. O gênio, na verdade, não é um privilégio, né? O gênio poético funciona no século XIX, é sempre uma maldição. Sim. Né? Mas foi excelente, Rodrigo. Foi muito bom. Muito obrigado, eu que adorei a conversa. Estou deslumbrado. Já sabe que tu é meu francófilo preferido, né, no país. Então, logo teremos, né, porque sempre tem uma efeméride para lembrar, né? E me avise, por favor, quando for esse teu curso aí sobre o Vitor Hugo. Né? Vamos fazer, vamos avisar, sim. Tem um nome? Tu já deste um nome ou ainda não? Está pensando o poeta total, o criador total, alguma coisa assim. Criador ele total. Realmente é, né? Ele é total, né? E tinha tempo de viver ainda, né? Intensamente, não sei quantas 1000 amantes, né? Era insaciável sexualmente, segundo consta. Era uma vida, era larger than life, como se diz em inglês, né? Era maior que a vida. Verdade. Não, foi muito bom, foi um prazer estar contigo. Teremos outras. Obrigado. Olha, tem gente que eu quero te ouvir um dia falar, por exemplo. Vou dizer, se tu não gosta, tu já me diz agora, já me avisa agora. Vamos lá. Vou dar assim, autores que eu gosto demais. Raymond Radiguet, que foi um escritor que teve o seu tempo, né? Marguerite Duras, que eu adoro, né? E, né, acho que Stendhal é outro que a gente uma hora pode falar. Né? Enorme. Né? Maravilhoso, né? Quem mais? Flaubert, né? Flaubert. Aí é realmente a meu xodó, como se diz. Flaubert é incrível, né? Flaubert criou o romance moderno. Esse dia eu gosto muito de um crítico chamado George Steiner, que certamente tu conhece. E ele, num livro que é muito bom sobre Dostoiévski e Tolstói, ele menospreza um pouco o Flaubert, porque ele não percebe que o Flaubert não é só o romances. Não. É como o Baudelaire, é um sujeito que está inventando uma nova forma de escrever também, né? No mesmo ano, inclusive. Um quê? No mesmo ano, inclusive. No mesmo ano, claro, sim, as Flores processado do Mal. Ele também. Processado ele Madame também. Bovary são de 1857, né? Mesmo ano das Flores do Mal. E processado curioso, pelo mesmo procurador. A França era gloriosa, hein? A França mandava na arte, né? Mandou na arte
acho que desde da geração aí, talvez já do Vitor Hugo não tanto, mas talvez a partir dessa geração, né? Puxa, todos os grandes movimentos, parnasianismo, simbolismo, naturalismo, realismo enquanto movimento, né? Enquanto um projeto, uma proposta, e não o realismo, digamos, mais instintivo do Balzac, do Dickens. Isso. Incrível, né? A França é incrível. E ter um especialista em literatura francesa à disposição para falar conosco é um privilégio para todos nós. Que bom, que bom. Eu te adoro, obrigado. Muito obrigado. Vou mandar um beijo para a querida Graça por suas lindas imagens. Eu tinha também aí algumas reproduções de Paris do século XIX, mas com o Vicente lá fazendo por telefone não conseguiu. E aí o Rodrigo nos ajudou rapidamente com essas imagens, com esse albatroz, com essas pessoas na rua, com essas cores, né? Que os impressionistas também captavam, porque também tem o impressionismo aí, né? Claro, que é a fotografia na época. A fotografia francesa, né? Que é um... Está surgindo. Logo no final do século vem o cinema, né? É uma época e tanto. É uma época e tanto. É verdade. Gente, muito obrigado pela parceria. Rodrigo, tu não me escaparás esse ano. Nós vamos fazer, quero fazer contigo, porque claro, eu não me lembrava agora dos teus gostos literários, porque eu não te entrevistei a respeito dos livros. E como pois então, a gente pode fazer uma conversa em uma hora sobre os livros, né? Sim, com certeza, vamos fazer, isso vai acontecer. E como foi parar lá na faculdade da Católica de Saúde, né, sendo um professor de literatura, o que tu fazes lá? Pois é, essa é uma outra... É uma outra história. Uma outra história. Sem dúvida nenhuma é interessante. Gente, boa noite. Até a próxima quarta-feira. Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês. Obrigado, Tassi. Na quarta-feira que vem, eu vou... Na verdade, vamos fazer uma combinação aí. Vou entrar em cadeia com Fronteiras do Pensamento, que o Eduardo Wolff me convidou, que está apresentando. Ele também apresenta às quartas. O Fronteiras, para falar do Mário Vargas Llosa, que é um dos meus autores preferidos e que eu realmente conheço toda a obra, né? E que é um grande crítico também, né? O livro dele, A Tentação do Impossível, é legal, né? O livro sobre o esse aí tem sobre Vitor Hugo, ele fala sobre Vitor Hugo, Lamartine, essa geração. A Orgia Perpétua também, sobre o Flaubert, é outro livraço, né? Então tá, gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.